Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje eu vou ministrar um conteúdo de Ciências do nono ano do Fundamental 2, certo? Hoje nós vamos começar com o nosso primeiro conteúdo do segundo bimestre, certo? O qual é movimento dos corpos. Movimento dos corpos, certo? Então, peguem o livro de vocês, abram na página aqui, ó, 294 e vamos começar, aí o nosso conteúdo, sobre o que é o movimento. Nós sabemos que movimento é tudo aquilo que se move, Quando a gente anda, a gente está se movimentando, quando a gente dança, a gente está se movimentando, quando a gente abraça alguém, a gente está exercendo movimento, Quando a gente corre, a gente está exercendo aí um movimento. Só que em algumas partes desse movimento, há algumas características específicas, algumas nomenclaturas dentro do movimento, certo? O movimento, ele é uma grandeza física, que é estudada na física, certo? E esses movimentos, eles têm algumas classificações. E hoje vamos começar a comentar alguma dessas classificações, certo? Aqui na página de vocês, no livro 194, na página 194, ele dá dois conceitos de dois tipos de movimento. Movimento retilíneo e movimento circular. Acompanhem aí. Movimento retilíneo é aquele movimento quando um corpo executa um movimento em uma trajetória em linha reta. Ele é chamado movimento retilíneo. Esse corpo, ele pode ser qualquer coisa que se mova. Esse corpo pode ser pode ser uma bola de gude, uma bola de futebol, pode ser algo que você arremessa. Então, o corpo, ele pode ser qualquer objeto e organismo, certo? E no movimento retilíneo, esse corpo, quando ele se movimenta em linha reta. Ele não vai para a direita nem para a esquerda, não faz ondinha, ele sempre vai em linha reta, certo? Ok? Então, o corpo, no movimento retilíneo, ele está aqui, Primeiramente, ele está aqui. Vamos supor a bolinha que está parada. A bolinha de futebol aqui, a bolinha de futebol. A bolinha está parada. Quando a bola está parada, eu digo que essa bola está em repouso, certo? Quando a pessoa vem aqui e chuta essa bola, ou seja, quando ela chuta essa bola, ela está exercendo uma força sobre essa bola. Ela está exercendo uma força em cima dessa bola, sobre essa bola. E essa força, ela faz com que a bola ela se desloque, certo? Ela vem aqui andando, vem, chega aqui, até aqui. Essa parte aqui, de ela sair do repouso e chegar até aqui, tudo isso aqui que ela percorreu é chamada de trajetória. É a trajetória que ela percorreu até chegar aqui através do movimento. Esse movimento ela recebeu através da força que foi exercida sobre ela, certo? Ok? Mas essa bola, ela fez esse movimento, Ela fez essa trajetória em cima de algo, Em cima de um campo, Lá um campo de futebol, lá a quadra, de futebol, a quadra, de esportes. Então, o chão, ela precisou do chão, da quadra para ela poder fazer esse movimento. E esse chão dessa quadra é chamada de referencial. Um exemplo que o livro de vocês colocou aqui, aqui nessa figura foi de um homem em cima de uma moto, certo? O homem aqui está em cima dessa moto e a moto está em movimento, correto?
duas indagações que ele faz aqui. O chão, nós sabemos aqui que é o referencial da moto, porque é a moto que está em movimento, não é mesmo? A moto que está se movimentando está indo para lá e para cá, certo? Então, a moto que está se deslocando, ela está fazendo uma trajetória, certo? E o chão aqui é o meu referencial, certo? Aí eu pergunto de vocês, o homem que está na moto, esse homem aqui, ó, que está na moto, ele está em movimento? Ele está em movimento para vocês? Ele está em movimento? Não, né? Ele não está em movimento. Ele está parado. Mas como, professora? Ele está sentado na moto. Ele está parado lá na moto. Ele está parado lá na moto. Quem está se movimentando é a moto, certo? Então, esse homem aqui, ele está em repouso, porque ele não está andando e nem correndo. Quem está fazendo isso, andando, é a moto, certo? Então, o referencial do homem é a moto, certo? Já não é mais o chão, é a moto. O referencial do homem é a moto, certo? Ok? Então, eu posso dizer que o referencial da moto é o chão e a moto está em movimento e o homem que está na moto está em repouso e o referencial dele é que está em movimento. No caso, o referencial dele é a moto. Vocês entenderam? Certo? Ok. Então, quando um corpo, né, ele está em repouso, quando ele está parado, eu digo, né, que a posição dele é zero. É zero. A posição dele é zero, certo? Ok? Toda vez quando vocês verem um problema que venha dito assim, um dado corpo em repouso, já na mente de vocês, já tem que estar na mente de vocês. Então o movimento inicial dele é zero. Repouso é zero. Não está se movimentando, então é zero. Certo? Então, para a gente calcular essa trajetória aqui, ó, esse movimento, a gente tem uma formulazinha, certo? Que aqui, ó, na página 195, né, é a fórmula do deslocamento, certo? Essa fórmula de deslocamento, ela serve para calcular o deslocamento de um corpo, correto? E todo corpo, ele tem uma posição inicial, aqui ó, minha posição inicial, e o símbolo da posição inicial é um S e um Izinho minúsculo, e tem uma posição final, aqui ó, a bolinha não chegou aqui, é a posição final dela, é simbolizada por um S com um Fzinho de final, certo? Ó, o S com o Izinho de inicial e o S com o Fzinho de final, certo? E o deslocamento do corpo é delta S, a variação desse deslocamento. Esse delta aqui significa variação. Então, a fórmula é a seguinte, ó. Deslocamento do corpo, delta S é igual a posição final do corpo menos a posição inicial daquele corpo, certo? Vamos usar o exemplo do livro, correto, para calcularmos, certo? Aqui, ó, acompanhe aí na página 195, correto? Aqui ele fala assim, aqui, ó, começando daqui, nesse segundo parágrafo. A gente observando aqui a figura, a gente vê uma casa e uma escola, certo? Embaixo tem A e B. E no meio tem
uma numeração, um numeral, né? 300 metros, certo? Aí, ó, na posição A, Giovana estava no portão de sua residência, onde iniciou o trajeto até a sua escola. A posição do início do movimento realizado por um corpo é chamada de posição inicial, como eu já havia comentado com vocês, e representada por SI, né? Que é SI, o I é de inicial. No caso, como eu havia comentado com vocês, toda posição inicial é 0, tem valor 0. Na posição B, Giovana está em frente ao portão da escola. Essa é a posição final, certo? Do movimento, representada por SF, o Fzinho aqui de final. Que foi, ó, 300 metros. Essa parte aqui, ó, de A até B, A até B foi o deslocamento que ela fez até a escola, certo? A distância em linha reta entre a posição inicial e final de um corpo é chamada de deslocamento, certo? E é representada por ΔS. Até aí eu já expliquei para vocês, certo? Aqui na indagação 3, utilizando a equação do deslocamento na situação, qual foi o valor do deslocamento em metros realizado por Giovana? Então, vamos organizar os dados, certo? Giovana estava lá na porta da sua casa, correto? E a posição inicial dela foi 0. Então, a minha posição inicial, que é o meu SI, vale quanto? 0, certo? E ao sair da casa dela e chegou até a escola, ela andou 300 metros, ela se deslocou por 300 metros, 300 metros foi a trajetória dela. Então, quando ela chegou lá na escola, ela percorreu quantos metros? 300 metros. Então, a posição final dela foi o quê? No valor de 300 metros. Tá aqui, ó, todos os meus dados. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir na minha fórmula de deslocamento, certo? Então, ó, ΔS, posição final, quem é? É 300, menos, minha posição inicial é 0. ΔS é igual a 300 menos 0 é igual a 300 metros. Então, o deslocamento, né, de Giovana foi de 300 metros, certo? Ok. Mas, além desse deslocamento que ela fez, né, de sair da casa dela até a escola, ela levou um tempo, né, para percorrer aí os 300 metros. Ela andando lá os 300 metros, ela gastou um tempo, um certo espaço de tempo, certo? Que é aqui, ó, já trabalhado aqui na página 196, certo? Eu estou resolvendo com vocês esse exercício do livro justamente para vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, virem aqui no livro e sanar as dúvidas e também mandar para o site da escola, tudo bem? Só para vocês não ficarem tão perdidos, tá bom? Certo? Ok? Certo. Então, quando Giovana lá saiu de lá da casa dela, chegou lá até a escola, ela percorreu 300 metros. Ela se deslocou 300 metros. Foi o deslocamento dela, 300 metros. Mas também ela levou um tempo. Ela levou um tempo para chegar lá, certo? E aqui no problema, aqui ó, na página 196, na indagação 5, ó, diz o seguinte: considere que Giovana saiu do portão de sua residência, posição inicial, às 7h15. Então, a posição inicial dela de tempo
de tempo que ele colocou, ó, foi 7h15. Ó, a fórmula para calcular o tempo é semelhante ao deslocamento, certo? A diferença aqui é deslocamento, aqui é tempo, certo? Então, vai ser assim, ΔT, variação de tempo, é igual ao tempo final menos o tempo inicial, certo? Então, aqui no problema, ele já deu, ó. Considere que Giovanna saiu do portão de sua residência, posição inicial, ele colocou até aqui entre parênteses, olha aí. Às 7h15. Às 7h15. E chegou ao portão da escola, posição final, colocou entre parênteses de novo. Às 7h20. Qual é o intervalo de tempo gasto por Giovanna para chegar até o portão da escola em minutos? Em minutos, certo? Ele quer saber o intervalo de tempo. Lembra que o delta significa intervalo? Ele quer saber isso aqui, o intervalo de tempo que Giovanna, né, teve para chegar até a escola. Então, a gente vai aqui pegar os dados, certo? Vamos lá. Giovanna saiu do portão de sua residência, posição inicial, às 7h15, certo? Ela saiu aqui às 7h15, correto? Então, como o tempo ele deu em horas, vai ser necessário a gente transformar para minutos, certo? No Sistema Internacional de Unidades, o tempo a gente pode usar em minutos. Nossa, ficou feio. Em minutos, a gente pode usar em segundos ou em horas, certo? Mas o mais comum é em segundos. Mas como aí no problema ele deu em horas e em minutos, a gente vai ter que transformar, certo? E aqui ele até coloca um quadrinho, né, com os significados, certo? Ó, 1 hora equivale a 60 segundos, certo? Tá bem aqui, ó. 1 minuto. 1 minuto equivale a 60 segundos. Desculpa, gente. Aqui 1 hora equivale a 60 minutos, certo? 1 minuto equivale a 60 segundos, correto? E 1 hora equivale a 3.600. 3.600 segundos. Vou colocar aqui só pra gente, né, não se perder. Ok? Então, primeiramente, ele fez aqui uma transformação. Ele fez uma transformação em hora para minuto, certo? Ok? Então, ó, aqui na posição inicial dela foi quanto? Foi 7. Posição inicial foi 7h15 horas. E na posição final foi 7h20. De cara, dá para saber quanto tempo ela gastou, né? De ter saído da casa dela até a escola, não é mesmo? E foi de 5 minutos. De cara aqui, ó, 7, 15 menos 20, 5, certo? Mas, para a gente calcular isso aqui, a gente vai ter que transformar essas 7 horas aqui em minutos. Ó, 15
15 minutos, 20 minutos já tá aqui tudo ok, certo? Mas esse 7 aqui, ó, tá em horas. E nós precisamos transformar essas 7 horas em minutos, certo? Ok? Então, ó, como é que a gente transforma? Regra de 3. Olha aí, regra de 3. A gente transforma. Vamos transformar esse 7 aqui em minutos, certo? Então, ó, 1 hora. Quantos minutos tem em 1 hora? 60 minutos, certo? Eu tenho aqui, ó, 60 minutos. Quantas horas eu quero transformar para minutos? 7, né? Então, vou colocar aqui, ó, 7. Lembra semelhante embaixo de semelhante? Lembra das nossas aulas passadas? Certo. X. Meio pelos extremos, certo? Isso aqui vai dar quanto? 1 vezes x é x, né? Aqui é 1, só que não precisa colocar, subtende-se que aqui tem 1. 7 vezes 60 é quanto? Vamos calcular aqui, ó, 60 vezes 7. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 6 é 42. 420. 420 minutos. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, 420 minutos. Certo? Então, nessas 7 horas aqui, eu tenho 420 minutos. O que eu vou fazer agora, professor? O que eu vou fazer agora? Vou apagar aqui, tá? Só para vocês enxergarem melhor. Ok, vamos lá. Transformei esses dois 7 aqui, essas duas 7 horas aqui, em minutos, certo? 7 horas, 420 minutos, ok? Só que, além dessas 7 horas aqui, que equivale a 420 minutos, eu ainda tenho mais 15 minutos. E aqui eu tenho mais 20 minutos. O que eu vou fazer? Eu vou somar. Certo? Então, ó, 7, o meu 7 aqui equivale, 7 horas aqui equivale a 420 minutos. Então, esse aqui é o meu tempo inicial, né? Que 7 horas, que equivale a 420 minutos, mais esses 15 minutos aqui, que eu tenho que somar. Pode deixar nada de fora, certo? Aí vai dar quanto? 420 mais 15 vai dar quanto? 435. 435 minutos, certo? Vamos lá, o meu tempo final, meu TF. Esse meu 7 aqui, né? 7 horas, que equivale a 420 minutos. Aí eu vou ter que somar com esses mais 20 minutos. Soma com mais 20 minutos. Vai dar quanto? 420 mais 20 vai dar 440. 440 minutos. Agora sim, ó. Eu vou substituir na minha fórmula. Depois que eu transformei horas para minutos, eu vou substituir na minha fórmula, certo? Ok? Qual é a minha fórmula? Variação de tempo é igual ao tempo final menos o tempo inicial. Variação de tempo é igual. Quem é meu tempo final? 440, né? Menos o meu tempo inicial, que é 435,
certo? Subtraindo isso aqui vai dar 5 minutos. Olha aí o resultado. Então, Giovana, ela levou 5 minutos para sair da casa dela até a escola, certo? Ela se deslocou por 300 metros e essa trajetória dela de 300 metros, ela gastou 5 minutos, certo? Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje e o que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer esse probleminha aqui, ó, da página 197 ainda. Vocês vão fazer o probleminha 6 aqui, ó. Esse 6 aqui, ó, bem aqui, ó. Esse 6 aqui, certo? Além dessa atividadezinha, desse probleminha que vocês vão fazer também os exercícios de fixação que foram mandados junto com esse vídeo, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima.